E aí, gurizada, esses dias eu tava olhando nos comentários dos meus vídeos, aquele lá do... coisas que eu queria saber antes de estudar, e me veio um comentário curioso, que é esse aqui que eu vou ler pra vocês. Meu problema tá sendo em não saber estudar mesmo. Eu tô só fazendo prova antiga, mas eu sinto que não tô aprendendo. Então eu pensei e lembrei da minha fase onde eu tava nesse mesmo estado. Lembro que eu fazia quase a mesma coisa, tá ligado? Eu lembro que eu pegava uns exercícios muito avançados, tipo de análise combinatória, sendo que eu não sabia nem quase o básico, tá ligado? E esse comentário me inspirou a fazer esse vídeo, tá ligado? Porque eu lembrei da minha época que eu tava perdido assim e eu realmente não sabia por onde começar a estudar, tá ligado? Então vamos lá. Hoje eu quero falar de como estudar do jeito certo, na minha humilde opinião, que sou estudante ainda, levando em consideração a isso, um vestibulando de medicina, pra medicina, né? Então bora lá. Primeiro ponto que eu quero debater aqui é do estudativo. Cara, sem sacanagem, cara, esse conceito salvou meu estudo, cara. E ele se baseia praticamente em não ser um passivo, tá ligado? Basicamente isso. Vamos lá. Por exemplo, tipo, não ver uma videoaula despedaçada na sua cadeira, sabe? Você não pode ficar parado. Eu, quando vejo teoria de videoaula, eu pego uma folha e anoto tudo que eu sei e ao decorrer do vídeo eu vou anotando o que eu entendi com as minhas próprias palavras, tá ligado? E depois, se eu esqueço, eu só volto e dou uma revisada ali no que eu anotei, mas é basicamente isso que eu faço. Então, não pode ficar sem fazer nada, tipo um passivo, tá ligado? Tipo, você não pode ficar à toa lá vendo sua videoaula por ver, tá ligado? Você realmente tem que ver a videoaula e entrar na videoaula, entrar no conteúdo. Então você tem que ser alguém ativo. E eu. E pior que isso é algo que eu vejo bastante no sistema de educação brasileiro, que eu literalmente estou dentro dele, né? Onde você fica numa sala preso e tendo que ouvir o seu professor falar por 10, 7 períodos seguidos, cara. Isso é bizarro, cara. E você não é ativo em nenhum aspecto assim, tá ligado? Quando você tá preso numa sala de aula escutando alguém falar. Porque você só tá escutando alguém, não necessariamente você tá aprendendo, saca? Então eu realmente discordo nesse aspecto do sistema educacional, mas isso é algo à parte, tá ligado? Então vamos continuar. Então é isso, tipo, sejam ativos fazendo questões, porque realmente questões são 100% do tempo você tá ativo, porque você tá imerso no negócio, você tá pensando no negócio, tá descartando possibilidades, então pra mim o estudo ativo de verdade é questões, não que ver teoria não seja pra mim, tá ligado? Não me entenda mal, você tem que ver teoria, mas também não ver que nem uma moeba na cadeira, tá ligado? E realmente tem estudos que falam que o cérebro absorve mais com contato, tá ligado? Tipo, que seria você escrevendo e tendo um estudo ativo. Então, é isso aí. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é pra... Cara, isso é um ponto muito, muito, muito crucial, cara. Não saia desesperado, tá ligado? Tenha calma, por favor, cara. Não vai indo para um conteúdo super avançado, como eu citei no início do vídeo, que foi análise combinatória, que foi no meu caso, se você ainda não domina 100% do básico, tá ligado? Você tem que ter um domínio muito claro do básico para você ir muito bem numa prova, tá ligado? Tipo, confia em mim. Realmente, nos vestibulares hoje em dia, você realmente tem que ter um domínio muito, muito, muito eficaz do básico. Porque isso pode prejudicar muito a sua vida lá na frente, tá ligado? Porque você pode errar numa questão difícil, na verdade você pode até saber a teoria difícil, mas errar no básico, tá ligado? E isso é muito, muito prejudicial para sua prova. Isso não pode acontecer. Então foque em começar do básico, cara, sempre de forma estratégica, vendo o que mais cai nas provas, por exemplo. E demais, cara, vou ressaltar isso aí também, foque bastante em provas que com certeza vão te ajudar, tá ligado? E provas são um estudo ativo, tá ligado? Você tá fazendo uma prova, tá fazendo uma redação, isso com certeza é um estudo ativo que vai te ajudar. Mas não só faça por fazer, tá ligado? Porque aí você realmente não evolui. O que eu acho da hora de uma prova é que lá tá literalmente tudo que você precisa melhorar, tá ligado? Por exemplo, em um vestibular tradicional de 60 questões, eu faço 35 acertos e desses 35 acertos eu errei 25, ou seja, eu tenho 25 erros que eu posso melhorar, que eu posso consertar. Eu tenho 25 falhas, tá ligado? Que eu vou melhorar essas falhas. Eu tenho 25 desvios, cara, e com certeza você tem que focar nesses desvios, porque é isso aí que vai te ferrar na hora da prova, cara. É isso que vai te ferrar, com certeza, cara. Eu já passei por isso, já deixei esses errinhos de bobeira assim, ó, tomei no meu rabo, cara. Então, por favor, não leva ferro que nem eu, cara. E foca nesses errinhos. Então, faça a prova de uma maneira estratégica também, cara. Que eu acho que isso realmente vai ajudar no seu desenvolvimento de estudo. Tem que ser estratégico, bicho, porque senão é só pra baixo, tá ligado? Enfim, acho que a última coisa que eu quero tratar aqui com vocês foi muito importante pra mim
que é montar um cronograma, velho. Sei que parece, tipo, meio frescura, mas confia em mim, cara, não é. Eu não tô te falando pra você montar alguma coisa que você saiba até a hora que você vai peidar, tá ligado, no seu dia. Não, muito pelo contrário. Quero que você monte e estruture o que você vai fazer no seu dia, tá ligado? Tipo, o que você vai ver no seu dia. Tipo, as matérias, ou matéria que você vai ver naquele dia. Vou dar exemplo eu, né, que é o único exemplo que eu posso dar. Vamos lá, eu tô aqui olhando agora pro meu cronograma, ele tá colado em cima do meu monitor. E ele tá aqui. Eu gosto de deixar ele em cima aqui porque ele é onde eu estudo, né? O meu ambiente de estudo, que logo mais pra frente, calma aí que eu vou falar do ambiente de estudo também, calma. Mas enfim, é o ambiente de estudo onde eu estudo, né? Claramente. E ele aqui eu vejo todo dia, tipo, quando eu vou ligar o PC, tá na minha frente o que eu vou fazer. Então isso me ajuda muito e é muito prático também. Vamos lá, vou dar exemplo, ó. Segunda-feira, eu preciso estudar português, literatura e matemática. Sexta-feira eu preciso ver questões abertas de natureza. E domingo eu preciso revisar meu caderno de erros e fazer um simulado com redação. Eu peguei os dias aqui que eu tenho mais carga horária, né? Claramente eu tenho todos os dias aqui, mas eu peguei os que eu tenho mais coisa. E é isso, cara. É muito mais fácil você chegar em casa e já saber pelo menos o que você vai ter naquele dia, tá ligado? Antes eu chegava perdido, cara. Eu estudar qualquer matéria, cara, sem o mínimo de estratégia, tá ligado? Tipo, eu sou um cara muito de natureza. Então, tipo, antes eu só estudava, ia estudar o que me interessava, química e matemática, tá ligado? As matérias que eu me divertia, tá ligado? Então, tipo, geografia e história, filhão, eu não sabia nem o que era Pedro Álvares Cabral, tá ligado? Então, não podia acontecer isso, tá ligado? Mas no meu cronograma hoje em dia, tá tudo estruturado aqui, tipo, tem todas as matérias e eu tô usando de forma estratégica. Então, eu reviso tudo que eu vou ver pra prova do fim do ano de uma forma estratégica e de um cronograma, né? E pior que não ter esse cronograma é muito horrível pro seu estudo, tá ligado? Porque você precisa se organizar estrategicamente, cara. Porque senão não tem jeito, cara. Tem que ter uma organização, tá ligado? Pelo menos mínima. E em relação à sua organização, se organize em relação às matérias que você tem mais dificuldade, tá ligado? No seu cronograma. Então, por exemplo, tipo, se eu tenho mais dificuldade em matemática, óbvio que eu vou colocar mais cargas horárias de matemática no meu cronograma. Mas também não foque só em matemática, como eu fiz anteriormente, né? Porque eu só estudava o que eu achava divertido, mas não. Você tem que estudar realmente tudo que vai cair na prova e que você precisa dominar. Então, se você tem dificuldade em matemática e física, coloca 2 vezes eles na semana, tipo segunda e quinta. Mas também não pode colocar tudo só eles, porque você precisa ver o resto também das matérias. Então, monta seu cronograma baseando-se nas suas dificuldades, tá ligado? Em relação às matérias, né? Dividindo eles de forma estratégica. Então não seja que nem eu, por favor. E voltando, eu falei que eu ia falar de ambiente. Cara, isso é uma das coisas, tipo, parece besta. Tipo, não tem diretamente a ver com estudo, mas um ambiente de estudo, cara, pelo amor de Deus, cara, tem um ambiente de estudo que você possa chegar, pelo menos tem uma mesa ali pra você sentar e estudar, tá ligado? Tipo, parece bobeira, mas um ambiente de estudos confortável, cara, vai fazer muita diferença, cara, pelo amor de Deus, cara. Tipo, se você estuda numa cadeira toda lascada, cara, ou uma cadeira, sei lá, pelo menos com uma almofada, cara, faz diferença, porque você vai ficar naquele ambiente de estudos por um bom tempinho, tá ligado? Pelo menos, sei lá, uns 6 meses estudando, então, tipo, você tem que ter um ambiente de estudos confortável, pelo menos pra você, né? E organizado, pelo amor de Deus, cara, não vai jogar 1 milhão de folha do lado, porque eu já fiz isso também, cara, eu sou o pior estudante que já pisou nessa terra, mano. Eu era, pelo menos, né? Tipo, eu deixava tudo organizado, cara, e pra achar depois os resumos que eu fazia. Meu amigo do céu, não achava, cara. Até hoje eu não sei, tá ligado? Então, tipo, alguns até hoje eu não sei. Mas então, tipo, por favor, organize seu ambiente de estudo e tenha um ambiente de estudos confortável que vai por mim, vai te ajudar bastante. Então foi isso, cara, acho que eu passei tudo de forma clara e como eu queria passar, tá ligado? De como eu estudo e acho que você deve estudar, na minha opinião. Acho que tem as principais dicas de um estudante que um dia já foi totalmente inexperiente e eu espero ter ajudado de verdade vocês. Se não entenderem algo ou ficaram com alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar aqui nos comentários, que eu sempre tô respondendo os comentários, né? E foi isso o vídeo de hoje, tá ligado? Vou ficando por aqui. Obrigado de coração por ter ficado até agora. Continue estudando, porque eu tenho certeza que vocês vão realizar o objetivo de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e fui!